Bem-vindos e bem-vindas de volta. Após relacionar, eletricidade e magnetismo, agora a gente vai aprender a calcular o campo magnético, tá? E vocês vão perceber que essa relação entre eletricidade e magnetismo vai permear todos os cálculos de alguma maneira. Vamos lá? Então imagina o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma carga elétrica pontual representada por esse ponto verde, tá? Esse plano abstrato que foi desenhado, ele está aqui para mostrar que a força e a velocidade estão no mesmo plano, os dois vetores, ok? Então, essa carga elétrica está sendo atravessada, está imersa num campo magnético B, representado pela letra B. Uma outra coisa da figura que é legal reparar é que eu não tenho cargas magnéticas, né? O que eu tenho são dipolos em cima e um dipolo embaixo. Então continua tendo norte e sul em cima, norte e sul embaixo, e eu tenho um campo elétrico saindo do norte e indo para o sul, tá bom? O que vai acontecer? Quando eu tenho uma carga imersa num campo magnético em movimento, né? Essa carga vai sofrer uma força, tá? Essa força que é a força magnética. Então ela já está em movimento, ela está imersa no campo magnético e ela vai sofrer uma força chamada força magnética. Como é que eu faço para calcular essa força magnética? A força magnética vai ser igual ao módulo da carga, então tanto faz se ela é positiva ou negativa, vezes o campo magnético, né, representado pela letra B. Campo magnético ele é medido em Tesla, tá? Vezes a velocidade, então se a carga estivesse parada, daria zero, perceba isso, tá? Vezes o seno que eu tenho entre B e V, entre campo magnético, que é um vetorzinho aqui, e a velocidade, que é um outro vetor. Então, por meio desse cálculo, eu consigo achar a força magnética que atua sobre a carga elétrica, que está imersa num campo magnético. Essa é uma das equaçãozinhas que a gente está vendo. Tem mais. Imagina agora, né, que ao invés de eu ter apenas uma carga aqui em movimento, eu tenho toda uma corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica tem a ver com o movimento de cargas, que são os elétrons, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Se eu tiver um fio, finge que essa caneta aqui é um fio, tá? E eu tenho uma corrente andando pelo fio, certo? Se a corrente está subindo, pela regra da mão direita, o meu dedão vai apontar a corrente e eu vou ter o campo magnético em volta do fio, como mostra a figura à direita, ok? Se minha corrente estiver descendo, ó, vai estar gerando no sentido contrário, tudo bem? Uma outra coisa que é legal reparar nessa figura é o seguinte, ó, aonde o campo magnético entra no plano que você está observando, eu vou representar pela letra X, como se fosse uma flechinha entrando no plano. E aonde sai, eu vou representar por um ponto. Eu poderia até desenhar um círculo em volta, representando uma flecha que está vindo. Tá bom? Isso significa esse pontinho que está aqui. A flecha está vindo, girou, entrou e assim vai. Bom, para calcular num determinado ponto, né, de distância do fio, o campo magnético naquele ponto, eu vou pegar o μ, que é a permeabilidade magnética. Esse zerinho significa que é no vácuo, né? Se eu tiver no outro meio, ele pode mudar de valor. Vezes a corrente elétrica que atravessa o fio, dividido por 4 vezes π. Esse R aqui é o raio, né? O raio do campo magnético gerado. Seria a distância até o ponto que você está observando. Tá bom? O que vai acontecer, né? Se eu tiver dois fios muito próximos um do outro, como os dois fazem, né? Quando tem corrente elétrica, acabam produzindo um campo magnético, vai haver uma força de atração entre os fios ou de repulsão. Depende do sentido da corrente. Se as duas correntes estiverem indo para o mesmo sentido, os fios vão tender a se aproximar, sofrer uma atração. Se cada corrente estiver indo para um sentido diferente, os fios vão sofrer repulsão. Tá bom? Para calcular essa força magnética entre os dois fios, o que eu faço? Eu meço o comprimento que eles têm, tem que ser um comprimento igual, né? Enfim. Vezes de novo a permeabilidade magnética, multiplica a corrente que passa em cada um e divido por 2π vezes a distância entre os fios. Ok? Quanto menor a distância, obviamente, maior a força magnética de atração ou repulsão entre os fios. Vale a pena dizer, né? Eu falei lá atrás que magnetismo também tem a ver com atração e repulsão. Tanto que a gente consegue atrair metais com um ímã, por exemplo. Tá? Bom, adiante. As espiras, que são tão presentes em bobinas, né? Que a gente trabalha muito com bobina por aí.
Também vai obedecer a regra da mão direita, então se a corrente está subindo, eu vou ter uma corrente entrando pela bobina, né? Saindo aqui, ó, tá saindo, tá vendo? Tá circulando, saindo aqui. Se ela estiver desse lado, subindo do outro lado e descendo desse lado, ela vai estar, na realidade, entrando, como tá aqui. Por isso que tem a flechinha, né? Aqui eu tô vendo a flechinha vindo e aqui eu tô vendo a flechinha indo. E aqui tem a mão direita só para poder exemplificar para vocês, tá? Esse N é a quantidade de espiras. Se for uma só, que nem no desenho, ele vai valer 1. Se for várias espiras, uma bobina, você vai ter que colocar a quantidade de espiras que tem aqui, ok? Então o campo magnético vai ser, no interior da bobina, vai ser a quantidade de espiras vezes a permeabilidade magnética vezes a corrente que atravessa essa espira, dividido por 2R. Esse R normalmente é o raio, tá? E o valor da permeabilidade magnética no vácuo vai ser 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Vai ser isso que a gente vai utilizar nos nossos cálculos, ok? Agora a gente vai praticar um pouquinho e até a próxima aula, gente.